Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos fazer uma reflexão. Vamos fazer uma reflexão sobre pensamentos, tipos de pensamentos. Porque uma coisa vem me incomodando bastante nos últimos tempos. A internet, ela fica empolvorosa, né? Quando as pessoas são colocadas umas contra as outras. E elas são colocadas umas contra as outras justamente por quê? Porque existem diversos tipos de pensamento e as pessoas às vezes não têm consciência, né? De que existem outros tipos de pensamento. E as pessoas priorizam o pensamento religioso, muitas vezes, ou as pessoas priorizam o pensamento mágico, ou as pessoas priorizam o pensamento emocional, né? Como se fosse a única fonte, né, de reflexão e de desenvolvimento, né, das ideias e dos insights. Então, vamos ver aqui, ó. Eu fiz uma pesquisa bem legal, eu vou compartilhar com vocês. Olha, eu encontrei aqui pelo menos 20 tipos de pensamentos, tem mais ainda, lógico, né? Mas eu vou falar para vocês os que eu encontrei. Tem o pensamento lógico-racional, né, que ele é baseado na razão, na lógica, na análise crítica. O pensamento intuitivo, que é baseado em insights e pressentimentos. Aí o pensamento emocional, né, que é guiado pelos afetos, sentimentos e desejos. Isso não significa que é realidade. Só é a realidade dentro do sistema nervoso da pessoa. Por isso que ela não pode tomar isso como uma referência para as coisas de fora, né? Pensamento crítico, né, que é o que questiona, né, aquele que busca desconstruir discursos e tudo mais. Pensamento analítico, que foca em dividir problemas em partes menores para entender, né, analisar as partes, o todo, analisar contextos, símbolos, etc. O pensamento sintético, ele foca na integração e conexão das ideias, né? Então é o que junta tudo. Aí tem pensamento abstrato, que trabalha com símbolos, conceitos e ideias que a gente não consegue pegar, não consegue ver, não consegue, né, ouvir, que são ideias aí que estão além das nossas percepções. O pensamento pragmático, né, busca soluções funcionais, eficazes e práticas. O pensamento mágico, que é terrível quando o adulto tem pensamento mágico e não tem consciência dele. O pensamento mágico é aquele pensamento que acredita em causalidades invisíveis, simbólicas ou míticas. São pessoas que acreditam que o mito é de verdade, que a lenda é de verdade, né? E elas ficam presas nisso. Aí vem o pensamento religioso, né? O pensamento religioso ele é baseado na fé, no dogma, né? E numa verdade que é espiritual do ponto de vista daquela religião, né? Então, isso daí não é uma verdade absoluta, nem nunca será. Então, por isso que é perigoso pensar só com o pensamento religioso, tá? O pensamento científico, né, que é baseado em método, hipóteses, teste, análise, reprodução, que é, inclusive, apedrejado, né, por pessoas que têm o pensamento religioso, porque o pensamento científico ele desconstrói, né, muitas aquelas verdades que eles querem tornar absolutas. Temos o pensamento criativo também, que é o pensamento que inventa, combina, imagina novas possibilidades, junta, reúne, né? O pensamento filosófico, que investiga o sentido da existência, da ética e do ser humano, né? A filosofia, vai pensar sobre a existência. Aí nós temos também o pensamento narrativo, que ele organiza a realidade em histórias, personagens, enredos, temas, né? E a gente tem muito disso nos livros, né? Na literatura e tudo mais. O pensamento simbólico, que é onde eu trabalho com a psicologia analítica junguiana, né? Então, é o pensamento que atribui significados profundos a símbolos, né, e imagens, principalmente aquelas que brotam do inconsciente. As que brotam do inconsciente dizem respeito à própria vida da pessoa, né? Por isso que a gente busca esse tipo de pensamento para trazer na psicoterapia junguiana. Aí temos o pensamento dialético, né, que ele concilia opostos, ele vê a realidade como um movimento e contradição, né? Então ele também está dentro aí do pensamento dualístico, que coloca sempre a hipótese A e B, e aí faz aí uma dialética entre a hipótese A e B. Muitas pessoas pensam com pensamento dualístico, né, resumem a vida em apenas duas hipóteses, né? Fica aí para vocês refletirem. Tem o pensamento holístico. O pensamento holístico, então, ele vê o todo, né? O todo ele é mais importante que as partes. Então, você vê, né? Pensamento holístico, às vezes as pessoas elas tendem a demonizar, né? Falar, é holístico. Pensamento holístico é o que vê o todo, que vê o contexto, né? Não tem nada a ver com os preconceitos das pessoas. Temos o pensamento sistêmico, que o pensamento sistêmico ele enxerga em rede, né? Interdependência e rede. Então, é como que as coisas funcionam dentro de uma rede de relacionamentos, de pessoas e tudo mais. E o pensamento metacognitivo, que é extremamente importante também, que é refletir sobre o próprio pensamento, né? Que é quando a pessoa consegue pensar sobre o que ela pensa. Seria aí uma metacognição, né? Que é aquele olho que tudo vê, que tem dentro da gente, que consegue observar o que a gente está pensando para poder entender, né? Qual dos tipos de pensamento que eu estou usando agora? Será que esse é o mais adequado? Será que esse daqui é o mais legal para isso? Será que esse aqui é mais legal para aquilo? Né? Então, estou trazendo esses dados aqui para vocês, né? Porque
as pessoas, elas precisam variar, né, os modos, os estilos de pensamento para elas conseguirem ampliar a sua participação, a sua percepção. Elas podem, inclusive, ampliar o próprio autoconhecimento a partir dos estilos de pensamento. Olha só que legal, né? Então, o que eu desejo para as pessoas, de todo o meu coração, é que as pessoas exercitem esses pensamentos, que as pessoas conheçam, busquem, pesquisem. A internet está aí, né? Ao invés de ficar preso lá naquela caixinha pequenininha daquele único pensamento de 5.000 anos atrás. Ai, que desperdício. Opinião pessoal, tá? Não é uma verdade absoluta. Tá bom? Faz quem quer. Beijos. Tudo de bom.